Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao canal Biologia Legal para mais uma aula. O tema da aula de hoje é angiosperma. Vamos falar sobre flor, fruto e semente aí das angiospermas. Vamos falar então da reprodução, a organologia reprodutiva das angiospermas. Antes de começar a falar sobre esse tema, antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Biologia Legal, que se inscreva aí, que deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais aí para estar divulgando o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre flor, fruto e semente das angiospermas. Vamos dar início falando sobre a flor. O que vem ser as flores? As flores nada mais são aí do que folhas que se modificaram e ganharam essa estrutura com a finalidade da reprodução. Então a flor é a estrutura de reprodução das angiospermas. É a estrutura responsável pela reprodução sexuada, que envolve a troca de material genético. As plantas também vão se reproduzir de forma assexuada, porém aí não envolve flores. As flores são os órgãos, são as estruturas da reprodução sexuada das angiospermas. E é na flor que vai estar se originando aí o fruto e a semente. A partir de partes da flor que vão estar contidas dentro das flores, que vão estar se desenvolvendo o fruto e a semente que a gente vai ver nos próximos slides. Essa é a estrutura aí de uma flor completa. Uma flor completa, isso quer dizer que ela tem as duas estruturas reprodutivas, tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Vamos começar de baixo para cima. Aqui eu tenho essa hastezinha, né, que vai estar ligando aí a flor ao tronco da planta, é chamada de pedúnculo. Aqui eu tenho essa dilatação, onde vai estar ligando o pedúnculo à flor, é chamado de receptáculo. O conjunto de sépalas nós chamamos aí de cálice. O conjunto de pétalas, que são essas partes coloridas da flor, né, que tem a finalidade de atrair os insetos, atrair animais aí, é chamado de corola. Então essa estrutura formada pelas pétalas é chamado de corola. Aqui eu tenho essas estruturas fininhas, né, chamada de estame, é a estrutura reprodutora masculina. Ela recebe o nome de androceu. E aqui no meio eu vou ter o carpelo, né, que é formado por várias partes, que é a estrutura reprodutora feminina, que é o gineceu. Então, a estrutura reprodutora feminina é o carpelo, né, é o gineceu. E a estrutura reprodutora masculina é o estame, que vai formar aí o conjunto, né, forma o androceu. Então, essa é a estrutura de uma flor completa. Então, eu tenho o pedúnculo ou pedicelo, né, que é a haste aí que vai estar prendendo a flor ao galho ou ao caule da planta. O receptáculo floral é o local aí onde vai estar se inserindo as estruturas da flor, onde vai estar se ligando as estruturas da flor aí no pedúnculo, né? A corola é o conjunto de pétalas, pode anotar aí no seu caderno aí, e o cálice é o conjunto de sépalas. O gineceu é o aparelho reprodutor feminino, né? Lembra de Regina, nome de mulher, gineceu, aparelho reprodutor feminino. E o androceu é o aparelho reprodutor masculino aí das plantas dentro de uma flor. Então anota esse quadro aí dessa estrutura da flor no seu caderno para você tentar memorizar. Se possível, faça esse desenho também e vem agora para esse. Esse desenho aqui está esquematizando, né, dando enfoque ao androceu, que é a estrutura reprodutora masculina da flor. O androceu é formado pelos estames. Esses estames vão ser divididos em partes. Essa partezinha aqui, né, compridinha, é chamado de filete. A finalidade do filete é dar apoio, dar suporte, né, fixar a antera, que é essa estrutura superior dilatada. A antera é a estrutura aí que produz o grão de pólen, né? Que é uma estrutura que vai ser levada de uma flor para outra para fazer a polinização. O grão de pólen vai ser aí o gametófito masculino, tá? Então, o grão de pólen vai ser produzido na antera, né? Aí
que é parte do androceu. Aqui agora vamos dar enfoque aí ao gineceu. O gineceu é formado pelos carpelos, né? Esse gineceu, esses carpelos, é formado pelo estigma, que vai produzir o néctar, pelo estilete e pelos ovários e pelos óvulos, tá? O estigma é essa parte dilatada aqui de cima. A finalidade desse estigma é receber o grão de pólen quando ele é trazido por algum inseto, um pássaro, um morcego, por exemplo. Esse grão de pólen cai aqui e aí forma o tubo polínico que vai vir até aqui dentro para buscar o óvulo, e dentro do óvulo vai estar a oosfera, que vai ser fecundado aí pelo núcleo espermático. Então, aqui eu tenho o ovário, tá? O ovário, e dentro do ovário eu tenho o óvulo, e dentro do óvulo eu vou ter o quê? Eu vou ter a oosfera, que é o gameta feminino das plantas. O óvulo não é o gameta feminino das plantas, tá? O ovário vai dar origem aqui ao fruto. O óvulo vai dar origem à semente, e a oosfera mais o núcleo espermático, que vai vir aqui pelo tubo polínico, quando for fecundado, vai dar origem ao embrião aí, que vai ficar armazenado dentro da semente. Aqui, né, vamos falar um pouquinho da reprodução, continuando a reprodução sexuada. Eu tenho a fecundação e a autofecundação aí nas plantas. Algumas plantas vão se autofecundar, né? Lembrando aí que para uma planta se autofecundar, a flor tem que ser uma flor hermafrodita, uma flor completa, mas isso não é regra. Nem toda flor hermafrodita se autofecunda, né? Ela vai usar aí a cor, o aroma para estar atraindo aí os insetos, pássaros ou morcegos, que vão pegar o grão de pólen de uma planta hermafrodita e levar para uma outra planta, tá? Fazendo a fecundação cruzada. Por que não acontece isso? Porque para os seres vivos é importante ocorrer a variabilidade genética, a mistura de material genético, né, entre uma planta e outra, entre um ser vivo e outro, tá? Algumas espécies de plantas vão ter aqui as pétalas fechadas, né, impossibilitando que ocorra a entrada dos agentes polinizadores, então elas se autofecundam, mas é raro as espécies que fazem a fecundação. A flor hermafrodita, tá? Uma flor que tem a estrutura reprodutora feminina e a estrutura reprodutora flor feminina, tá? Algumas plantas, eu tenho o pé de planta macho, o pé de planta fêmea. Então, nesse caso aqui, quando você encontrar essa estrutura, uma flor com essa estrutura, é uma flor feminina. E aqui eu tenho a flor masculina, né? São flores aí que não são hermafroditas, não são completas. Ou ela tem só uma parte ou só a outra. Ou tem só o androceu ou tem somente o gineceu, tá? Nesse caso aqui não vai ocorrer autofecundação em hipótese alguma, né, nessa espécie, porque ela não tem os dois órgãos reprodutivos na mesma planta. Então, nesse caso, só vai ocorrer fecundação cruzada, né? Não ocorrendo autofecundação. Então, o que é a autofecundação? É o que ocorre quando um ser hermafrodita fecunda a si mesmo, reproduzindo-se sozinho. O que é a variabilidade genética? Variabilidade genética é a variedade de genes, né, que permite as diferenças entre os seres de uma mesma espécie. É isso que faz aí dentro de indivíduos da mesma espécie terem indivíduos uns diferentes dos outros, mesmo sendo irmãos, por exemplo, né, na nossa casa aí, pode olhar para os nossos irmãos, não são iguais, graças a essa variabilidade genética, a reprodução cruzada, né? Continuando a falar aí dos mecanismos, né, da reprodução sexuada, vamos falar dos mecanismos para evitar a autofecundação. As plantas desenvolveram mecanismos que evitam a autofecundação, né? No caso das plantas que têm as duas estruturas aí, que tem a flor com gineceu e androceu. O primeiro fator é o seguinte: o amadurecimento dos órgãos em épocas diferentes. Quando o androceu de uma espécie, de uma planta, está maduro, né?
dessa planta, o gineceu não vai estar maduro, né? Então, o que vai acontecer? O grão de pólen vai estar sendo levado, mesmo que ele cair aqui no gineceu, né? Não vai estar ocorrendo a fecundação, porque o gineceu não está maduro, né? Não está ativo. Então, esse grão de pólen vai ser levado para uma outra planta, onde já esteja ativo o gineceu. Quando o gineceu fica ativo, fica amadurecido, o androceu não está mais ativo, não está mais produzindo ou ainda não começou a produzir o grão de pólen. Isso são exemplos aí, o primeiro tipo, né, de mecanismo para evitar a autofecundação. E o outro mecanismo aí é ter o androceu inferior ao gineceu, né? Então eu tenho aqui o androceu inferior, isso impede que o grão de pólen venha cair aqui no gineceu, tá? Então nesse caso é um outro mecanismo aí, a altura do androceu e gineceu não vão estar compatíveis para que ocorra a autofecundação, beleza? Então esses são alguns aí dos mecanismos, né, que evitam que ocorra a autofecundação aí nas flores, nas plantas angiospermas. Vamos falar um pouquinho sobre a polinização. O que vem ser a polinização? A polinização nada mais é que o transporte aí do grão de pólen, né, do estame de uma planta, de uma flor para o estigma de uma outra flor, tá? A polinização então ocorre aí na reprodução sexuada das plantas. E graças à polinização vai ocorrer a fecundação, tá? Essa polinização pode ser feita por animais, por pássaros, por insetos ou também pelo vento, tá? O vento vem, assopra, levando aí o grão de pólen para uma outra planta. E com isso possibilita aí que ocorra a variabilidade genética dentro da mesma espécie. Os mecanismos que facilitam aí a polinização. Então as plantas desenvolveram, né, as espécies desenvolveram mecanismos que facilitam esse processo. O primeiro processo aqui a ser destacado é a inflorescência. O que vem a ser a inflorescência? É um conjunto aí de pequenas flores que vão crescer muito próximas uma das outras, o que favorece aí a polinização, tá? Então, o inseto que pousa aqui no girassol, né, o girassol não é uma flor só, é uma inflorescência, vai estar pisando as suas patinhas e transportando o grão de pólen, fazendo a polinização dentro dessas flores diferentes, né, da mesma planta, mas flores diferentes. O pinheiro manso também, uma planta aqui que tem inflorescência, e a margarida também, tá? Tem esse mecanismo aí que facilita a polinização. Então não precisa de ter muitas plantas para ocorrer a polinização. Uma planta apenas, né, já vai possibilitar que algum inseto, que o vento ali faça a fecundação cruzada dentro dessa planta mesmo, nas flores, nessas pequenas flores que vão estar aqui dentro, né, dessa inflorescência. Então esse é um mecanismo aí que facilita muito a polinização. Uma planta que não tem essa estratégia, se ela semente cair em um local onde não encontre outras plantas da mesma espécie, ela vai florir, porém não vai ocorrer a fecundação, porque não tem planta de uma outra planta para o agente polinizador fazer o transporte. Com a inflorescência, resolve esse problema. As anteras muito volumosas, né? O caso do arroz, do milho também, do capim, né? Eles têm as anteras bem grandes, que possibilitam aí que o vento faça essa polinização, né? O vento vem, assopra e leva esses grãos de pólen, não necessitando diretamente aí da participação de insetos, tá? Então as anteras muito volumosas facilita também na polinização. Vamos falar um pouquinho da fecundação. O que é a fecundação, professor? A fecundação é a união entre os gametas masculino e o feminino. O gameta masculino é o núcleo espermático, tá? E o gameta feminino das plantas, é a oosfera. O gameta masculino vai ser gerado a partir do grão de pólen, que é o gametófito masculino. O grão de pólen, quando chega aqui, o que acontece? Ele germina formando um tubo chamado de tubo polínico. Esse tubo polínico vai descer por dentro do pistilo, que é um canal, uma abertura aqui que tem
no gineceu, e o núcleo espermático vai chegar a alcançar o ovário, alcançar o óvulo, e dentro do óvulo vai alcançar a oosfera, fazendo a fecundação. Fazendo a fecundação vai formar o quê? Forma o embrião vai desenvolver. E, consequentemente, o óvulo vai dar origem ao quê? Vai dar origem à semente, e o ovário vai dar origem ao fruto. Essa semente, quando cair no solo, né, vai conter uma plantinha dormente aqui, no estado de dormência, que é o embrião. Quando encontrar água, luminosidade e calor necessários, ela sai desse estado de dormência, germina, dando origem aí a uma nova planta, que vai formar flor novamente para fazer a reprodução sexuada. Então esse é o mecanismo de fecundação, a reprodução aqui das angiospermas. Acontece envolvendo os estames que produzem os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos, que produz o núcleo espermático, que é o gameta masculino da planta, que fecunda a oosfera, que é o gameta feminino das plantas. O ovário forma o fruto, o óvulo forma a semente, e da fusão ali, da fecundação da oosfera pelo núcleo espermático, forma o embrião, certo? Então essa é a reprodução aí das angiospermas. Vamos falar um pouquinho dos tipos de reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada é realizada com maior ocorrência por nós, pelo ser humano, né? Com interesse econômico em fazer clones aí dessas plantas para facilitar o processo da agricultura. Eu tenho aqui alguns tipos, como a estaquia, né? Estaquia é cortar pequenas estacas, o que a gente faz com a mandioca, por exemplo. Vai lá, arranca o pé de mandioca, corta pequenos pedaços do caule ali daquela mandioca e planta. Cada uma daquela estaca, né, vai formar o quê? Vai formar uma nova planta, uma nova mandioca. Tem a mergulia, a alporquia e também a enxertia, que são muito usados aí na agricultura. A estaquia é a reprodução, então, por fragmentos, por pedaços. Cada um desses fragmentos vão ser plantados aí, vão originar mudas, né, que vão dar origem a novas plantas, clones daquela planta onde foi tirada, onde foi cortada. É o caso aí, quando a gente faz o plantio, né, do pé de mandioca. A mergulia, eu pego um galho dessa planta, mergulho ela no solo, no chão, tá? Não corto, porque se eu cortar ela acaba morrendo. Com o tempo essa planta forma aí as raízes, e aí sim, depois que forma as raízes, ela fica independente desse tronco materno. Então eu venho lá e corto fora, e aí eu posso plantar essa muda, tá? Isso acontece aí na reprodução em plantas com caule flexível. Pode acontecer na natureza também, mas nós usamos isso na agricultura, mergulia. A alporquia são cortes produzidos aí no caule. A gente vai, corta o caule, enrola um pano contendo terra e surgem novas raízes aqui nesses locais. Cada um desses pedaços pode dar origem a uma nova planta, clone da planta materna da onde a gente fez essa alporquia. E a enxertia é utilizado aí em plantas parecidas, semelhantes. Por exemplo, a gente faz enxertia muito aí com limão, né? A gente usa a laranjeira e o limão para fazer enxertia, tá? Eu vou lá e corto o meio, corto o tronco de uma planta, racho no meio esse tronco. Por exemplo, aqui de um pé de limão, eu quero fazer um enxerto aqui quero ter um pé de laranjeira, né? Vou lá, corto um pezinho de limão, pego um pedacinho do pé de laranja e enfio no meio aqui, amarro, isolo aqui para não entrar água, né? E com o tempo ele acaba se unindo, formando um pé de laranja através da enxertia. É muito usado aí nos pomares. Qual que é a vantagem da enxertia, professor? Por que não planta a semente? Porque a semente demora muito mais para a planta produzir frutos. Com a enxertia, ela se desenvolve muito mais rápido os frutos. Essa é a vantagem aí da enxertia para fazer o plantio convencional. Agora vamos falar do fruto. Vamos falar um pouquinho do fruto. O fruto nada mais é aí do que o ovário da planta que se desenvolveu a partir da fecundação. A finalidade do fruto é proteger a semente, tá? Onde vai estar o embrião. O fruto, então, é formado a partir do ovário e tem a finalidade de proteger a semente.
Ah, professor, mas como assim? Como que ele protege a semente? O fruto é gostoso, o animal vai lá e come ele, e aí como que está protegendo a semente, professor? O mamão é uma delícia. Olha, você pode observar que um fruto, quando ele não está maduro, quando ele está verde ainda, nenhum animal vai se alimentar dele, porque ele vai ter um gosto ruim. Por que ele está verde, ele tem esse gosto ruim? Porque as sementes ainda não estão prontas para germinar, se encontrar o local adequado. Quando as sementes ficam amadurecidas, prontas para germinar, se encontrar um local adequado, o que acontece? Ocorrem as reações químicas ali, formando açúcares, aromas, gostos diferentes do que tinha antes, que vai atrair insetos, atrair animais, mamíferos, a se alimentar do mamoeiro, por exemplo, do mamão. Quando ele se alimenta, ele geralmente come junto às sementes. E as sementes vão ser transportadas aí pelo intestino dos animais, e quando ele for fazer cocô, for defecar, vai sair essas sementes junto com as fezes, né, originando novas plantas. Então, além de proteger a semente, quando a semente não está pronta, ele ajuda na dispersão dessa semente, né, fazendo com que os animais se alimentem desse fruto juntamente com a semente. Então, além de proteger, o fruto também é um agente dispersor, ajuda na dispersão das sementes aí pelo ambiente. A estrutura do fruto, tá? O fruto vai conter as sementes lá dentro, tá? E ele é formado por várias camadas. O fruto é formado aí pelo epicarpo, que é a casca do fruto, a parte de fora do fruto, o mesocarpo, que é a parte do fruto que nós nos alimentamos, e o endocarpo, que é uma parte que geralmente cobre as sementes, tá? Vai ficar bem no meio, próximo à semente ou às sementes. Então essa é a estrutura do fruto. Do lado de fora eu tenho o epicarpo, como se fosse a epiderme nossa, cobertura do fruto. A parte interna, o mesocarpo, que nós usamos como alimento. E o endocarpo vai estar revestindo as sementes, tá? Então essa é a estrutura aí de um fruto. Vamos falar um pouquinho do pseudofruto. Pseudofruto nada mais é do que um fruto falso. Aquilo que a gente acha, né, que é um fruto, mas não é. Ele é formado não é formado a partir da flor ali, a partir do ovário, mas é sim formado de outras partes. Eu vou ter aí pseudofrutos simples e pseudofrutos múltiplos. Um pseudofruto simples, bem comum aqui na nossa região, no Cerrado, é o caju, né? A gente come aqui, fala, eu comi o fruto do caju. Mentira, né? Isso aqui que nós fazemos suco e comemos no dia a dia, né, essa parte carnosa aqui, não é o fruto verdadeiro. Isso é um pseudofruto. O fruto verdadeiro é a castanha do caju, que aqui sim é formado a partir do quê? A partir ali do ovário, tá? A maçã é um outro tipo de flor, de fruto formado, de fruto simples. E o morangueiro aqui é um fruto formado a partir de uma inflorescência, né? Então ele é um pseudofruto formado múltiplo, né? Ai, professor, mas então o morango não é o fruto, essa parte vermelha não é o fruto, não. A parte que é o fruto são dentro desses pontinhos, esses buraquinhos, eu encontro uma estruturinha, né? Que geralmente quando a gente tritura ele fica ainda aparecendo aí no milkshake e tal. Esses pontinhos internos aqui que vão ser os frutos. Isso aqui não é formado a partir aí do ovário, tá? A estrutura. Os ovários vão estar aqui dentro, tá? Então, isso também é um pseudofruto. Aqui, ó, mais outros tipos de pseudofrutos, né? O fígado também é um pseudofruto. O abacaxi é um pseudofruto formado aí também pela inflorescências. Aqui também é formado por inflorescência, o fígado, só que a inflorescência fica para o lado de dentro. E a amora também é um pseudofruto formado aí por inflorescências. Vamos falar agora do fruto paternocárpico. O que é isso? O que é um fruto paternocárpico? É um fruto que se desenvolve de um ovário que não foi fecundado. Tá? Então, os frutos paternocárpicos não necessitam de ocorrer a fecundação. É o que acontece com a uva Thompson. A uva Thompson que a gente compra, ela não tem semente porque ela não ocorreu a fecundação. A banana também é um caso aí de fruto paternocárpico.
Vamos falar dos frutos carnosos, né? Frutos verdadeiros agora, que não são mais pseudofrutos, tá? Pseudofrutos ficaram para trás, tá? Desde aqui em diante são frutos verdadeiros, tá? Aqui para trás, esses que eu falei aqui, são pseudofrutos. Aqui são todos exemplos de frutos. Paternocárpicos, frutos que não foram fecundados, não ocorreu a fecundação. Exemplo, a uva Thompson e a bananeira. Né? Os frutos carnosos, que possuem aí um pericarpo comestível, gostoso. É o caso aí do tomate, da goiaba, do melão, da laranja, da uva e do mamão, tá? Esses frutos carnosos aqui em destaque são chamados de baga, né? Esses bagas vão possuir uma ou mais sementes livres no interior aí desse fruto, tá? Então, frutos carnosos aqui, esses exemplos do tipo baga. Agora tenho frutos carnosos do tipo drupa, tá? Onde uma semente é formada apenas aí no interior, tá? Envolvida aí pelo endocarpo, que vai ser o endocarpo duro. É o caso da ameixa, né? Da azeitona, da manga e do pêssego. São frutos carnosos do tipo drupa. O que tem a drupa? Apenas uma semente, e essa semente é envolvida pelo endocarpo, que faz parte do fruto. Porém, esse endocarpo é muito duro, né? Que vai proteger aí a semente. Agora vamos falar dos frutos secos. Os frutos secos vão possuir aí um pericarpo muito duro, com aspecto de consistência de madeira, tá? Eu vou ter dois tipos de frutos secos. Eu tenho os frutos deiscentes. Os frutos deiscentes, eles se abrem. É o caso do urucum, do amendoim e da castanha do Pará, tá? Esses são os frutos secos deiscentes. Agora, os frutos secos indeiscentes, não são indecentes, tá, pessoal? É indeiscentes, eles não se abrem, tá? Esses frutos não vão se abrir, vão manter aí a semente no seu interior, tá? Até o momento da germinação. É o caso do dente de leão e do girassol. Essa casca do girassol, a gente fala a semente do girassol. Semente, na verdade, está dentro dessa casca, que é o fruto. É um fruto indeiscente, que não se abre. Indeiscente não se abre. Deiscente, fruto que se abre. Tá? Aqui um resumo do fruto. Tem os frutos carnosos. Eu vou ter dois tipos, a baga e a drupa. A baga, onde uma ou mais sementes vão estar no interior. E a drupa, onde eu vou ter aí semente única e dura. E eu vou ter os frutos secos, deiscentes, que vão se abrir, e os frutos indeiscentes, que não se abrem. Pode até anotar isso no seu caderno aí, que facilita muito o mapa conceitual aí. Esses esquemas, mapas mentais, auxiliam na fixação do conhecimento aí, e na hora da prova você vai se lembrar. Agora vamos falar da semente. A semente nada mais é do que o óvulo de uma planta que foi fecundado. Quando o óvulo da planta é fecundado, né, quando a osfera é fecundada, o que acontece? Ocorre o desenvolvimento da semente a partir do óvulo da planta. A função da semente é proteger o embrião e também nutrir esse embrião aí nos seus primeiros dias de vida. Essa é a estrutura de uma semente. Eu vou ter a casca da semente. Essa casca forma o tegumento, a cobertura. Eu vou ter o endosperma, que é formado pelo albúmen. E o albúmen nada mais é do que substâncias de reserva que vai servir para nutrir o embrião que vai estar lá dentro. E eu vou ter o embrião que está em estado de dormência. Tá? Então essa é a estrutura aí de uma semente. Né? Essa aqui seria uma semente aqui de feijão. Né? E eu tenho o cotilédone. Essa estrutura é chamada de cotilédone. Tá? Com relação à estrutura do cotilédone, tá? Eu vou ter dois tipos de plantas classificadas em monocotiledôneas ou dicotiledôneas, mas o cotilédone, né, que é formado ali pelo endosperma, tem a função de nutrição do embrião. Tá? Então, a função dos cotilédones é nutrir o embrião. É ali que está o endosperma, os nutrientes do embrião. E dali, por exemplo, que eu tiro a maisena, eu trituro o milho para tirar a maisena, para tirar a farinha do arroz, né? Eu trituro o trigo para tirar o trigo. Onde que está
a farinha do trigo está nos cotilédones das sementes que eu trituro e transformo aquilo em farinha, tá? E eu vou ter dois tipos então de plantas, as plantas monocotiledôneas e as plantas dicotiledôneas. Uma planta monocotiledônea é uma planta aí, é uma semente aí que não se abre, que tem apenas um cotilédone, então essa semente ela não se abre. O exemplo, o arroz, tá? O milho também é uma planta, é uma semente monocotiledônea. De acordo com a semente, eu classifico as plantas. Planta monocotiledônea ou dicotiledônea. E a planta dicotiledônea, a semente dicotiledônea é a semente que tem dois cotilédones que se abrem ao meio. Exemplo, o amendoim, a soja, a fava, o feijão, né? Tudo são plantas, são sementes dicotiledôneas que se abrem ao meio, tem dois cotilédones, o que possibilita que ela se abra ao meio. Então, monocotiledônea, semente não se abre, tá? Arroz, o milho. Dicotiledônea, a grama também é monocotiledônea, não se abre, tá? O trigo, monocotiledônea. Dicotiledônea, semente que se abre, não é se quebrar ao meio, que nem o arroz quebra ao meio, mas ali eu estou quebrando o cotilédone. Quando ela não se abre ao meio, é monocotiledônea. Dicotiledônea é quando se abre ao meio. O exemplo mais fácil que todo mundo já deve ter visto é o feijão, o amendoim, por exemplo. Tá? Vamos ver algumas diferenças entre as plantas que possuem sementes monocotiledôneas e plantas que possuem sementes dicotiledôneas. Nesse lado aqui eu tenho esses quadros com as plantas que possuem sementes monocotiledôneas ou plantas monocotiledôneas. Quais são as diferenças? Nas monocotiledôneas as flores vão ter geralmente formando trios, aí as pétalas e as sépalas, tá? Então trios ou múltiplos de 3. Nas dicotiledôneas as flores, as pétalas ou as sépalas vão ser formadas aí de 5 ou múltiplos de 5 das pétalas e das sépalas. O caule é do tipo de rizoma ou colmo, aqui no caso das monocotiledôneas, e nas dicotiledôneas o caule é do tipo tronco. Outra diferença entre dicotiledônea e monocotiledônea está na raiz. A raiz das monocotiledôneas é do tipo cabeleira, tá? Ou fasciculada, né? Não tem uma raiz central, então é do tipo cabeleira, tá? Já nas raízes das dicotiledôneas, o que tem? As raízes é do tipo axial ou pivotante. Eu vou ter uma raiz central de onde partem as raízes secundárias. Tá? Essa é uma outra diferença. E uma outra diferença marcante é as folhas. Tá? As folhas das dicotiledôneas têm nervuras formando uma rede, uma estrutura de rede, enquanto as folhas das dicotiledôneas têm as nervuras paralelas, percorrendo toda a folha de fora a fora, lado a lado. Tá? Então essas são outras diferenças marcantes aí entre uma monocotiledônea ou dicotiledônea. Tá? Aqui esse quadro também você pode anotar, tá? Essas questões aqui. Semente, né? Monocotiledônea, um cotilédone, na dicotiledônea 2 cotilédones. A raiz na monocotiledônea é fasciculada, tá? E nas dicotiledônea é axial ou pivotante. O caule, no caso das monocotiledôneas, vai formar colmo ou rizoma, e nas dicotiledôneas vai formar o tronco. A folha, nas monocotiledôneas, com nervuras paralelas, e nas dicotiledôneas com nervuras ramificadas, formando uma rede. A flor, nas monocotiledôneas, são dímeras, geralmente, ou múltiplos, quer dizer que é 3 ou múltiplos de 3, e nas dicotiledôneas são dímeras ou pentâmeras, tá? Ou seja, 2 múltiplos de 2 ou 5 ou múltiplos de 5 lá nas pétalas e nas sépalas. Então essas são, pode anotar isso aqui no caderno que com certeza se cair na hora da prova você vai estar se lembrando. Vamos falar agora da germinação. O que é a germinação? Germinação nada mais é do que o desenvolvimento do embrião aí em uma nova planta. Essa germinação vai ocorrer quando a semente cair e encontrar um solo com temperatura e umidade adequada. Aí o embrião sai do estado de dormência, formando as raízes, dando origem a uma planta nova. Tá? Para que ocorra então a germinação, eu tenho que ter as condições favoráveis.
que vem a ser essas condições favoráveis? Umidade, temperatura e oxigênio, tá? Quando ocorrer isso, a planta sai do estado de dormência ou latência, tá? Que é o estado aí em que a semente fica imutável, sem metabolismo em condições adversas e sem perder também a capacidade de se desenvolver. Então, encontrou água, umidade ideal, temperatura ideal, oxigênio, ela sai desse estado de latência ou dormência, germinando, dando origem a uma nova plantinha, tá? Vamos falar dos agentes dispersores das sementes. O que vem a ser a dispersão? A dispersão é o transporte aí do fruto ou de sementes por agentes, né, de um local para o outro, distante, longe da planta mãe. Eu vou ter como principais agentes dispersores de dispersão os animais, a água, o vento e o próprio fruto, né, que facilita na dispersão aí das sementes. Essa foi a nossa aula, né? Finalizando aqui a aula sobre angiospermas. Espero que vocês tenham gostado, né? Assista todo o nosso playlist aí sobre o reino vegetal, o reino metáfito, tá? Deixa seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, tá? E deixa também aí embaixo, né, no comentário, a sugestão de novas aulas para a gente estar fazendo. Que assim que for possível a gente vai estar fazendo essas aulas. Em breve a gente vai estar vindo agora falar sobre o reino animal, né? A gente vai estar vindo falando sobre os filhos do reino animal. Então um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.